Olá, estamos aqui com mais um episódio aqui no Sorriso do Bem. Eu sou a Renata Caruso, do Doce Dentista. E eu sou o Luiz Rodolfo do Dicas Odonto e estamos com a mesa cheia. É isso aí, nunca tivemos três convidados ao mesmo tempo. Então, a responsa, Luiz. Pois é, então, vamos falar aqui com a Cristine Amaral, Fabiano Luiz e o Flávio Alves. Aê! Acertei! Acertou, Não, acertou. as palmas na verdade são para eles, não é porque eu Sim, é acertei, claro. né? E aí a gente vai falar com eles. Eles são da Unigran Rio. Rio. Unigran Rio, são professores, cada um com uma especialidade. Vamos deixar cada um falar a sua parte. Mas importante a gente depois fazer o link do que eles têm a ver com a Turma do Bem e com as Apolônias. Então eu ia começar com a Cristine. Ela tá se escondendo, mas eu vou chamar a Cristine, né? Mas eu queria que você falasse, então, falasse um pouquinho de você, sua especialidade, o que você faz lá na Unigran Rio, e depois a gente entra na parte do projeto. Na verdade, eu fui a última a entrar na colaboração com o projeto. O projeto da Unigran Rio começou no ano de 2022.2. É um projeto com traumatismo dentário e minorias, mas também mulheres agredidas e população LGBT, e acontece em Duque de Caxias e na Barra da Tijuca. E há pouco tempo a gente começou com a parceria com a Polônias do Bem. Eu sou periodontista, mestrado e doutorado em periodontia, e o professor Flávio é o coordenador do PPGO, lá da Unigran Rio, e que eu comecei a compor desde o ano de 2022. O que é PPGO? Programa de pós-graduação em odontologia. Ah, sim, tá. Só pra gente inteirar aqui, né? Então, Você já não que, tem já que você faculdade fez, já. não, já que você fez o link com o Flávio, vamos lá. Conta aí, então, Flávio, sua especialidade. E você é o coordenador, então ele que manda nesse negócio aí. Nada que isso, nada. Eu que ajudo a administrar. Na verdade, o programa de pós-graduação em odontologia da Unigran Rio AFIA, ele tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em odontologia, né? É um programa que sempre contribuiu de uma maneira muito significativa para a pesquisa em odontologia, pesquisa científica, mas, né, com a liderança do nosso pró-reitor de pesquisa, que é o professor Davi Silva, ele falou: olha, Flávio, um dia, numa conversa mais informal, eu percebo que a contribuição de vocês para a sociedade é muito grande, né, com a pesquisa científica, dizendo qual técnica de tratamento é melhor, né, para tratar o paciente, mas eu acho que a gente podia ter um projeto social mais impactante, que vocês tivessem assim, uma aproximação da sociedade um pouco maior, mais voltada aqui para a nossa região. E aí nós levamos o tema à tona da nossa região de colegiado, e aí o professor Fabiano Regendorn, que aqui está ao meu lado, propôs um projeto que a gente atendesse mulheres vítimas de agressão orofacial, muitas vezes de violência doméstica, né? E também a comunidade LGBT, que ia mais. Então, assim, tomou corpo o projeto, e aí, logo na sequência, né, que o Fabiano foi, inclusive, um dos dentistas do bem, já participou do projeto Apolônias, né? Antes mesmo de fazer parte da pós-graduação. Então, tomou corpo um projeto vultuoso, né, com 2 polos de atendimento, na Barra da Tijuca e Duque de Caxias. Duque de Caxias, uma região, né, que tem várias demandas sociais importantes. E a parceria com a Polônias do Bem veio assim a somar de verdade muito em termos da divulgação do projeto e também da captação de pacientes, ou seja, a gente conseguiu, né, virar uma referência para captar esse tipo de paciente e tentar da melhor forma prestar todo tipo de acolhimento, não só para recuperação estética facial, não é, para devolver a dignidade a essas pessoas, atendê-las aí em toda a parte orofacial, mas também com parcerias que nós fizemos com os cursos de direito da instituição para eventuais apoios na questão jurídica que essas demandas podem, né, ter necessidade de ter um apoio jurídico e também psicológico. Então a gente caminha, estamos completando, perto de completar 2 anos do projeto e assim, a gente espera que a gente consiga atingir cada vez mais, e não só isso, mas influenciar outras instituições, outros dentistas. Eu cuido um pouco mais da parte acadêmica, assim, né? Pano de fundo, na verdade, que eu fico mais atuando, né, por trás deles. Eles são os que ficam mais na parte operacional dos atendimentos junto com os alunos. E a gente integra, isso que é muito bonito também, alunos de graduação com os alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Então, na verdade, é uma integração total. E também com uma pegada acadêmica, por assim dizer,
de uma educação tutorial, ou seja, que os próprios alunos participam no desenvolvimento das atividades, eles que gerenciam, a bem dizer, o projeto em conjunto com a gente. A gente basicamente supervisiona. Então a gente está criando uma consciência neles, está levando eles à participação. Então todo o material de imagens do projeto, todo o material de texto tem a participação deles em conjunto, tem o dedo dos alunos. Então esse é que eu acho particularmente bem interessante no projeto. E, então, professor Flávio, eu gostaria que você se apresentasse. Fabiano. Fabiano? Ah, é Flavelli, gente. Não tem problema não. Faz não tem parte, problema. parecido. E eu já Quinto sei porque que ele programa. falou Fabiano É. Luiz, porque é o Fabiano Hegedorn, é isso? É. Eu tô olhando aqui no Ai, crachá. Ai, gente, além É de mais tudo, eu sou fácil o míope, Fabiano eu não Luiz. enxergo de longe, olha que Problema, maravilhoso. sem Desculpa. problema. Eu queria que você se apresentasse, por favor, e falasse o que te motivou a levar esse projeto para dentro da universidade. Então, você que é a ponte, então, É. da turma do bem. É. O idealizador. Na verdade, pode estar a aí inspiração pra tudo foram bem. vocês, né? A gente vê um gap na ciência, não existe artigo em relação à incidência, não existe artigo em relação à incidência de traumatologia em público LGBTQIA+, não existe um artigo. E aí a gente verifica que isso daí tem que ser um gap que tem que ser sanado na parte científica. Por quê? Esse trauma, quando acontece, orofacial, é um traumatismo que deve ter alguma característica. Ou vai ser uma violência física, ou vai ser a base de instrumento, ou algum tipo de arma. Então, como é que esse paciente vai ser? Como é que vai ser a característica desse trauma? Vai ser um traumatismo politraumático? Vai ser uma LEFOR 1, 2, 3? Ou vai ser só dentário? A gente tem que tentar caracterizar esse trauma para esse público e tentar fazer com que isso vire lei. Lei de proteger esses pacientes e para tentar botar que o SUS faça um atendimento mais digno, mais direto para esse tipo de público. É isso que a gente pretende fazer, né, professor Flávio, né, professora Cristina? Acho que é isso que a gente deseja. Muito porque legal. porque precisa começar em algum lugar, né? Então vocês estão dando esse pontapé inicial e para que esse atendimento possa ser feito no SUS, acho que a estrutura depende muito de estrutura, de profissional, né? E vocês, na pós-graduação, vocês conseguem fazer esse atendimento, né? E em relação ao estudo, a gente falou de atendimento dessa população. E aí, em cima disso, é feito estudo? É feito essa parte do estudo? Só para fechar e finalizar o que ele estava falando, que eu acho importante, que o professor Flávio também colocou, é a questão do acolhimento. Na verdade, tem poucos trabalhos de odontologia com a questão desse público específico de minorias, seja mulheres agredidas, que na sua maioria da população são mulheres que são agredidas, muito menos do que homens, ou seja, a população LGBT, que aí a gente já dobra o número de prevalência de agressão. E aí o acolhimento é muito importante, não só o atendimento, né? Eu entendo o atendimento odontológico, e aí eu estou vendo o negócio do pode sondar, como uma boa periodontista, eu entendo que a base de um atendimento clínico é a periodontia. Então, assim, antes do sondar, eu acho que o importante é entender quem é aquela pessoa que a gente está junto. E como a gente está atendendo um público minoritário e com grande diferencial em função dos traumas orofaciais, eu entendo que os trabalhos têm que ser relacionados aos alunos, quando o professor Flávio coloca a questão dos nossos alunos como protagonistas do desenvolvimento dos trabalhos, é em função do desenvolvimento de projetos dentro da instituição que levem os alunos posteriormente a serem pessoas e profissionais de odontologia capazes de atender minorias. E quando essas minorias são atendidas, por exemplo, em serviços de urgência e emergência e tal, a gente vê e sabe, relatado por eles, do grande preconceito que ainda vivem, infelizmente, e nós, como dentistas, não podemos deixar que a saúde englobe dessa forma, com tanto preconceito e discriminação, essa população. Isso eu digo, assim, não tem um dia que o paciente não chegue para a gente com essa queixa. Então, assim, um dos primeiros trabalhos que a gente está desenvolvendo, além da questão do atendimento clínico, são os protocolos de como atender o paciente diferenciado e saber como lidar com as diversidades. E a questão da gente também ter a ponte com a questão do direito é muito importante para saber o que a gente pode fazer por esse paciente que vai voltar para casa e vai viver que situação.
qual é a situação dele diferente, que vai acontecer o quê? O paciente vai ser atendido pela gente, a gente vai fazer o melhor por ele, não só estética, mas funcional, e depois, o que acontece com esse paciente? Então, assim, essa inserção na sociedade também é muito complexa, muito mais, envolve muitas outras questões. Mas, assim, o protagonismo do aluno, eu acho que é para ter essa visão quando sair da universidade e entender que público é esse, como eu posso atendê-lo, e a partir daí a gente está traçando alguns trabalhos. E como pode orientar, né? Na questão de se ele verificar, existe um paciente de risco ali que foi com um histórico de traumatismo, para orientar esse dentista. O que ele vai fazer juridicamente com esse paciente? Às vezes, será que ele consegue levar esse paciente, informar esse paciente que ele tem os direitos dele? Então, a gente está tentando informar também os alunos de graduação quanto a isso. E a gente vê, né, Cristine, a sensibilidade que essa nova geração da graduação, eles querem estar dentro desse nosso grupo. Eles querem vir para a gente para atender esse público. Eles procuram a gente, é diferente. Essa geração parece que já é uma geração já diferenciada, né? É isso. E essa clínica, ela entrou como parte da grade da faculdade ou é uma grade como... É que na minha época não Projeto tinha. de extensão, né? Mas não é a extensão que fala, é aquele... Extramuro? É a parte, sabe? Iniciação científica? Não, é quando a pessoa... Não optativa. faz- Optativa. Ah, optativa. Lembrei. É uma optativa ou Não ela é é... propriamente uma disciplina, seria correto chamar de um projeto de extensão optativo. Sim. Né? O aluno tem o direito de escolha. Na primeira vez que o projeto foi lançado, né, teve uma inscrição avassaladora de acho que mais de 30 alunos, né, na primeira. Foram 30, né? Aí a gente teve que restringir um pouco, né, pelas questões operacionais, né, fazer um processo seletivo, Daqui a pouco inclusive. tem prova, é isso que eu falo. Isso, a gente Tem- criou um processo seletivo. Não, mas o processo seletivo é por CR, só os melhores entram. Ah, que bom. CR. É isso aí, porque realmente o apelo foi muito grande entre os alunos, eles se identificaram muito com as questões do projeto, ficaram muito interessados. Nós contamos com o apoio, logicamente, da graduação, como eu disse, né? Nós integramos pós e graduação, ou seja, pesquisa científica de excelência, produção de conhecimento com a graduação de base, que está ensinando, formando pessoas a prestar assistência social. Então, dessa forma, a gente faz várias entregas para a sociedade, né? A primeira delas é a assistência social, ou seja, a gente está tratando dos pacientes nos seus problemas. A segunda é a formação de recursos humanos. Nós estamos formando gente capaz de lidar com grupos minoritários, grupos que precisam de uma atenção especial. E também estamos produzindo conhecimento, porque os dados que a gente começa a gerar de prevalência, os dados das doenças bucais que mais acometem esses indivíduos, por exemplo, indivíduos trans, por exemplo, que fazem uso, né, de hormônios, a gente tem aí um pressuposto teórico de que algumas lesões orais de tecido mole, né, podem ser mais prevalentes nesse tipo de indivíduo, por conta das medicações que faz uso. A professora Cristina, inclusive, tem um projeto de pesquisa nessa linha e a gente imagina que vai ter uma contribuição também científica. Então, é assistência social, formação de recursos humanos e produção de conhecimento. Então, eu acho que dessa forma a gente realmente consegue mudar uma realidade e preparar as pessoas para os desafios aí que estão para vir no futuro também. Nossa, Muito bom. muito legal, porque é uma quase que dá para puxar quase uma especialidade ali, assim, como se fosse um paciente especial, né? E porque muita gente, quando fala desse assunto, às vezes fala, não, porque é um mimimi, porque é bobagem, porque sei lá o que, coisa, mas isso precisa ser entendido na sua totalidade como e científico, e para isso que tem que ter o trabalho, para isso que tem que ter o artigo, para a gente poder colocar, ó, tá aqui, ó, né? Tem a pegada, tem a diferença hormonal, é um paciente que precisa ser entendido e tratado diferente do paciente, de outros pacientes. Assim como o diabético tem que ser tratado, né? A gente sabe da relação da pério com diabetes, com pressão alta, né? E não é que nós estamos falando que é uma doença, um problema, pelo amor de Deus. É um paciente que precisa ser enxergado de uma forma diferente, abordado de uma forma diferente, não só na técnica, mas também na abordagem, né? É a individualização do atendimento, né? Um paciente trans é um paciente que tem uma diferença por conta da hormonização. E a gente tem, acho que, pouquíssimos trabalhos sobre isso, para dizer que não tem nenhum aqui no Brasil. E os protocolos de atendimento têm que ser diferenciados também, até para a gente enxergar se existe alguma outra relação com outras questões em função da medicação. E aí, como que vocês... Desculpa, pode falar? Só
Só um detalhe. Você imagina uma trans homem. Esse paciente, um trans homem, ele vai entrar primeiro em menopausa para depois fazer a mudança dele. Quando no momento que ele entra na menopausa, já existe uma mudança periodontal, e vocês como periodontistas sabem muito bem disso, que vai caracterizar aquela mucosa. Como é que vai ficar aquele tecido periodontal? Como é que vai ficar aquela mucosa? Imagina uma transição dessa com 20, 25 anos. Será que vai ter alguma mudança nesse paciente? Será que vai chamar algum processo inflamatório diferenciado que a gente não está acostumado a ver? É isso que a gente está tentando ver, é isso que a gente está tentando verificar. E realmente eu acho que daqui a pouco vai virar um braço talvez da periodontia ou da patologia, mas a gente tem que começar a estudar isso a fundo, tem que começar a ver. E o paciente que toma hormônio sem prescrição, como é que fica esse paciente? A gente tem que saber também como é que fica isso. Todas essas características a gente está tentando estudar na nossa clínica para tentar levar isso cientificamente para o público científico, para os professores, para as universidades, para as faculdades. Muito bom. E aí, como que vocês fizeram esse link, assim? Como que vocês organizam esse link entre a universidade e a Turma do Bem? Como que é essa... Então, bom, quem nos ajuda demais com isso é a Amanda, né? Que falso engano, uma das secretárias, né, da Turma do Bem. Enfim, tem diversos papéis, né? Que é assistente social, formada em assistente social, né? Então, a Amanda tem sido a ponte, não é? Especialmente fazendo com nós três aqui um contato bem frequente. E a gente tem os telefones de atendimento da universidade, né? Diga de passagem, cumpre ressaltar, né, que toda a gestão superior da universidade apoiou demais esse projeto, tem apoiado, incentivado, né, na pessoa dos dois diretores de unidade, tanto da Barra da Tijuca quanto da unidade de Duque de Caxias, apoiaram demais. Então, existe um telefone de agendamento, o paciente, né, uma vez comunicado de qual o telefone, ele pode ligar, ele já vai ser direcionado para essa clínica específica, que funciona na Barra da Tijuca nas quartas-feiras, à noite, 5 às 9 da noite, e em Duque de Caxias na quinta-feira, né, de 8 até meio-dia. Muito legal. Vamos deixar esse telefone, inclusive, aqui, porque se a gente você pega é esses dentista, dados e ele vai ficar na descrição do vídeo, né? ótimo. E se você se é dentista, quer encaminhar, ou se aí você dá uma quer ligada, encaminhar ou um se você é paciente. Então, isso eu acho legal, porque recentemente eu escutei que faltam, às vezes, pacientes nas clínicas de graduação. Tem muita faculdade, tem muita clínica. Na nossa época, né, a gente sabia que tinha muito paciente, tinha fila de espera. Hoje, eu não sei se o mercado absorveu, eu não sei se a condição das pessoas melhorou um pouco, ou o SUS, alguma coisa absorveu muitas faculdades, aqueles pacientes, e às vezes você fala assim, eu já ouvi falar, algumas pessoas me mandam no Instagram, não tem paciente. Mas como não tem paciente? Né? Então tá aí uma demanda de pacientes, então universidades, cursos de pós-graduação, olhem para isso, tem pacientes, né? Tem gente para ser atendida, é só a gente ter um foco, o olhar. Né? Ampliar esse olhar. E olha a quantidade de coisas que podem surgir desse negócio de estudo científico, de braço de especialidade. Já tá aqui o pério a gente fica maluco, né? Com medicina periodontal, ou como até se chamou a odontologia da mulher, que seria, né? Assim, que tem uma diferença toda por causa da parte hormonal, e aí não é só da mulher, né? É do homem trans também, né? Então a gente abrir esse olhar, essa cabeça aí para um negócio que é a saúde da população. Gente, muito legal o projeto de vocês. Nós queria falar muito mais, mas a gente está com o tempo apertado, né? É muito assunto. Depois vocês têm que ir para São Paulo, a gente tem um programa de 1h45, aí vai dar para Aí gente dá pra falar falar, bastante. Chama que vamos a gente já está para publicar trabalho, a gente leva nossos trabalhos. Nossa, isso é muito vocês legal. analisam e a gente conversa sobre isso. Isso é muito legal. E até para os outros dentistas, para eles também se inteirarem com isso, desses projetos e dessa pesquisa, para saber como atender. Eu já estou aqui desesperada querendo saber como é que é, porque a gente fica... Muito Enfim, bom. Mas Gente, muito obrigada pela presença de vocês e pelo projeto de vocês. Parabéns. E é isso, Nós que gente. agradecemos. Mais um programa aqui. E aí, agora espero o próximo e até mais. Tchau. Vai pro outro já vai pro outro programa, exatamente. não fica parado. Maratona. Tchau, tchau.